Hoje a gente vai bater um papo sobre que tipos de tecnologia e que tipo de conceitos também um programador back-end precisa aprender para trabalhar nessa área. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um joinha aqui para eu saber se você curtiu e quem sabe eu posso fazer mais vídeos assim, né? Posso fazer sobre outras carreiras também. Vamos lá para a lista. Antes da gente começar a lista, eu quero te dizer que esse conteúdo aqui que eu estou gerando é baseado num repositório no GitHub que traça uma carreira para programadores back-end, front-end e até para DevOps. Eu vou deixar o link desse repositório aqui na descrição. É um repositório em inglês, mas não sai do vídeo porque, honestamente, eu mudei bastante coisa que está nesse repositório, né? Ele traça um caminho de coisas que a pessoa precisa estudar para se tornar um desses desenvolvedores, só que eu usei isso como base, mas reorganizei algumas coisas até baseado na minha experiência, o que funcionou melhor para mim. Esse vídeo não quer dizer que você precisa estudar isso tudo para se considerar um programador back-end, ou que você precisa estudar isso tudo antes de tentar uma vaga no mercado de trabalho. Não é isso. Existem vagas de iniciantes em empresas que estão ali proporcionando um ambiente para a pessoa aprender junto com a empresa. Então você não precisa aprender isso tudo para dizer, agora estou preparado para ir trabalhar. Não é exatamente isso que eu quero dizer aqui, ok? Cada caso é um caso, mas independente disso, eu acho que os tópicos que eu vou listar aqui são importantes sim para você, porque mais cedo ou mais tarde o mercado de trabalho vai te exigir essas coisas. Algoritmos e HTML. Eu posso fazer um outro vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, então deixa nos comentários, falando sobre uma carreira só para quem quer começar a programar. Mas essa lista aqui de desenvolvedor back-end assume que você já sabe algoritmos, ou seja, você já fez isso antes de declarar variáveis, tipos de dados, você sabe o que é um if, o que é um for, o que é uma função, você já tem um domínio sobre essas coisas. E além disso, essa lista também acredita que você sabe um pouco de HTML. Eu falei em um dos últimos vídeos aqui do canal que o desenvolvedor front-end usa mais o HTML que o back-end. Porém, a gente também viu nesse vídeo que muitos resultados de processamentos feitos, desenvolvidos pelo back-end, geram como resultado, né, o resultado é uma página HTML. Então, saber um pouco de HTML vai te ajudar, sim, nessa carreira de back-end. Escolha uma linguagem. Antes de mais nada, você vai ter que escolher uma linguagem que roda no servidor. Se você é novo nessa área de desenvolvimento back-end ou de servidor, eu te aconselho a começar com PHP e Node.js, porque são linguagens que trabalham bem no lado do servidor e elas são simples também, então você não vai ter muitos problemas na linguagem em si. A única coisa que você vai ter que fazer é tentar perceber como que a linguagem trabalha e como se escreve um if, um for, quais são os tipos de dados da linguagem. Isso, claro, se você não aprendeu algoritmos com uma dessas linguagens. Então é bom você procurar algum conteúdo na internet que te dê algum resumo assim da linguagem, e também seria bem legal que você estudasse um pouquinho sobre o protocolo HTTP. Ou seja, você vai ter que saber o que é uma requisição, os verbos do HTTP, porque isso tudo vai ser bastante importante no desenvolvimento lá do servidor. Mas não se preocupa também em saber tudo antes de colocar alguma mão na massa, né? alguma prática, porque muitas das coisas que a gente aprende também é com a prática. A teoria é muito importante, mas a vivência na prática também traz muito conhecimento para a gente. Pratique! Como nesse ponto você já deve saber um pouco sobre HTML, você escrever formulários, por exemplo, no HTML, sabe um pouco como manipular requisições com a linguagem que você escolheu, é hora de praticar um pouco. Como eu disse, a prática é muito importante no aprendizado. Eu vou dar aqui só alguns exemplos, são só exemplos, de como que você poderia praticar com projetinhos.
Cite 3 páginas web que rodam numa mesma URL, mas mudam o conteúdo da página baseado num parâmetro da URL. Um parâmetro que se chama página. Em uma das páginas você vai falar um pouco sobre você, um HTML descrevendo o que você faz, seu nome, os links importantes sobre você, como se fosse uma página de trabalho, assim, um currículo na internet. Aí você pode colocar os seus links do GitHub, do Twitter, e essa página, esse conteúdo é acessado ou quando não tem o parâmetro página, ou quando o parâmetro página é home. Outra página vai ser acessar um formulário onde o visitante preenche seu nome e uma mensagem, como se fosse um formulário de contato. Ele não precisa mandar mensagem nenhuma para você, mandar e-mail nem nada, mas quando a pessoa apertar no botão, tem que aparecer uma mensagem na tela escrito "Obrigado pela mensagem, vírgula", e o nome da pessoa, que foi preenchido em um dos campos do formulário. Essa página é acessada com o parâmetro página igual a form. A última página é uma página com notícias ou posts sobre coisas que você está estudando, como se fosse o seu blogzinho. E você acessa essa página com o parâmetro igual a posts. Uma outra sugestão de estudo, que é um pouquinho mais difícil. Usando a sua linguagem de programação, faça o download de uma página HTML de algum blog. Por exemplo, o nosso blog lá do QSCprogrammador.com. Quando você baixar esse HTML usando o algoritmo, você precisa pegar só os títulos dos posts dessa página e gravar num arquivo, onde cada linha desse arquivo tem um título. Banco de dados. Uma grande parte dos programas que rodam no servidor tem como objetivo ou gravar ou pegar dados gravados em algum lugar do servidor. Por exemplo, num banco de dados. Então, saber manipular, saber gravar e pegar dados de um banco de dados vai ser muito útil para sua carreira como back-end. Eu te aconselho começar com o MySQL, porque assim, ele é o banco de dados mais famoso, ele está na maioria das vagas de desenvolvedor back-end do mundo. Então ele é tipo o princípio, vai ser um pouco difícil você avançar sem saber SQL, né? E aí você pode usar o MySQL. Existem outros bancos, mas eu prefiro que você comece pelo MySQL. Depois de você aprender a fazer essas consultas e como gravar dados no MySQL, acho legal também você pegar a linguagem que você escolheu e tentar fazer algum programinha com ela, ver como que ela se integra com os bancos de dados. Provavelmente vai ter alguma função ou algum outro meio para você acessar dados de um banco de dados. Pratique de novo. Novamente, você aprendeu várias coisas, então é hora de praticar. Eu vou deixar aqui mais alguns exemplos, são só exemplos, mas são bons exemplos, na minha opinião, de como você pode praticar o que você aprendeu. O primeiro deles é praticar o conceito de CRUD. Ou seja, faça um site que tem um formulário e quando a pessoa preenche esse formulário e aperta no botão, esses dados do formulário são salvos num banco de dados. Além dessa página, você precisa de uma página também para ver o conteúdo salvo no banco de dados. Nessa página você vai ter algum link que vai te mandar de volta para o formulário, mas preenchido já o formulário, para você editar os dados que você gravou. E nessa página de ver o conteúdo, você também vai ter um botão para deletar o conteúdo. Ou seja, o CRUD é criar, ler, atualizar e remover um mesmo conteúdo. Outra forma de estudo é você tentar fazer uma página de login, um formulário com login, e você vai ter que gerenciar também algumas coisas de sessões com a linguagem que você escolheu. Melhor dar uma procurada sobre o que são as sessões. A minha última sugestão ela é bem complexa, mas ela é bem importante, que é criar o seu próprio framework. Várias linguagens têm o que a gente chama de framework, que já é um conjunto de códigos prontos para você conseguir resolver algum problema mais rápido. Por exemplo, se vários projetos já precisam se conectar num banco de dados e ter alguma forma de encaminhar um parâmetro da URL para uma página específica, por que já não ter esses códigos prontos de alguma forma e que você só precise mudar configurações ou personalizar
de um jeito que você queira. Fazer seu próprio framework na web é uma ótima maneira de estudar, mas não use ele para projetos reais, pois você vai demorar muito para que esse seu projeto chegue num nível de maturidade como outros que existem e são suportados por milhares de pessoas no GitHub. Gerenciador de pacotes. Assim como existem uns frameworks que são conjuntos de ferramentas que resolvem várias coisas, a gente também tem as bibliotecas, que já são códigos prontos também, assim como os frameworks, mas resolvem coisas específicas. Por exemplo, seu projeto você quer mandar um e-mail para um usuário. Você pode baixar uma biblioteca que envia e-mail, uma biblioteca escrita na mesma linguagem do seu projeto, que envia e-mails. Você pode procurar essas bibliotecas no GitHub, como repositórios GitHub. E aí você pode baixar com um zip e colocar dentro do seu projeto. Mas um gerenciador de pacotes ele facilita bastante a sua vida para que você não faça isso. Um gerenciador de pacotes, geralmente você declara o que a gente chama de dependência. Essa biblioteca de e-mail é uma dependência do seu projeto. Então você declara isso de alguma forma, por exemplo, escrevendo num arquivo, eu quero ter essa biblioteca de e-mail como dependência. Aí você roda algum comando do gerenciador de pacotes e ele procura onde baixar a melhor versão para o seu projeto. Então é uma forma mais transparente, uma forma mais segura e uma forma mais menos burocrática de você ter as dependências no seu projeto. E saber utilizar o gerenciador de pacotes da sua linguagem de programação, tem linguagens que tem vários, algumas linguagens só tem um, mas saber utilizar essa ferramenta é importante porque à medida que você vai avançando, você vai precisar de dependências e vai ser difícil manipulá-las manualmente. O gerenciador de pacotes vai ajudar muito. É importante dizer que talvez seja necessário saber um pouquinho de Git e talvez de GitHub para usar o gerenciador de pacotes, porque tem vários gerenciadores que usam o Git para baixar os pacotes. Aprenda um framework. Agora é hora de você se profissionalizar um pouco. Você aprendeu a base de várias coisas e agora é um bom momento para você escolher um framework de mercado. Por exemplo, em PHP a gente tem vários frameworks e se você escolheu essa ferramenta, você vai escolher um deles. A gente tem o Laravel e o Symfony, que são bem famosos atualmente. Saber esses frameworks vai te levar para um outro nível, porque as vagas de trabalho geralmente colocam lá na descrição, eu quero que o profissional saiba Symfony ou Laravel. Então, se você tiver um contato com essas ferramentas, com esses frameworks, vai ser legal para a sua carreira, porque você vai conseguir entrar na empresa e não ficar tão perdido sobre a ferramenta, porque você já conhece a ferramenta. E para a empresa também é uma boa opção usar esses frameworks de mercado, porque na hora de contratar é mais fácil, você não vai gastar tanto tempo treinando um profissional. Adivinha? Praticar. Agora que você já caminhou bastante e escolheu um framework, eu acho que você pode usar um dos programas, um dos projetinhos que você já criou e reescrever ele usando o framework que você escolheu. Só isso você já vai ter um baita aprendizado. APIs. Hoje em dia existem muitos projetos back-ends onde o resultado dos processamentos não são HTMLs. Eles são só conteúdos, só os dados. E a gente pode ter esses dados em vários formatos. Um formato muito popular é o JSON. Esse tipo de projeto, que retorna dados ao invés de páginas inteiras, a gente pode chamar ele de APIs. Uma API também esse nome API pode ser usado para várias outras coisas, mas no nosso contexto aqui, uma API é isso. Eu acho legal você estudar as APIs e estudar também como montar as URLs dessas APIs. Existem várias filosofias, vários padrões de como montar uma API. Mas eu acho que o principal, ou o primeiro que você deve estudar é o REST. Já existem alguns mais modernos, mas eu acho que o REST é um bom começo, um bom caminho de se estudar uma API. E até porque existem muitos projetos no mundo com essa filosofia REST. Eu sei que você sabe, mas pratique. Agora que você sabe isso tudo, escolher um framework, sabe
subir um projetinho, sabe gerenciar as dependências, sabe se conectar com um banco de dados e sabe criar uma API, né, também, tenta fazer um HTML separado que se comunica com uma API por Ajax. E aí você monta a página HTML ou faz alguma coisa dinâmica ali, clica num botão, manda uma Ajax para a API e retorna uns dados que aparecem dinamicamente na página, alguma coisa do tipo. Mas faz alguma coisa que comunica essa página HTML com essa API, com a linguagem que você escolheu. Tem muita coisa de fora dessa lista e que é importante. O repositório, lá, o link do repositório que eu falei, tem na verdade mais de 20 itens, né? E aqui a gente teve só 10. Para eu te dar um exemplo do que está faltando, quando alguém vai estudar um framework, dependendo da linguagem que você escolheu, você vai precisar ter conhecimento em orientação objeto, que é um jeito de escrever código diferente. Então, é um requisito também, mas depende da tecnologia que você escolheu. Outra coisa muito importante são testes, aprender a criar testes automatizados, como testes unitários. Mas eu acho que essas coisas eu posso falar em outros vídeos. Se você quiser que eu continue essa história e dê mais dicas, deixa aqui nos comentários. Deixa um joinha também, se você gostou desse conteúdo. Compartilha com seus amigos que você acha que querem saber mais sobre back-end ou é meio perdido ainda, tipo, o que eu preciso aprender para ser um back-end. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo do canal.